Obrigado, vereador, doutor Tiago Ferrari. Vereador Ângelo Barreto, próximo vereador inscrito. Esse vereador, senhor presidente, o próximo vereador Carlão. Vereador Carlão, do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, é esse vereador. Desculpe, vereador Ângelo Barreto tem a tribuna por até 5 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Carlão. Com o próximo vereador inscrito, eu cedo meu tempo ao vereador Ângelo Barreto. Que tem, portanto, até 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlão. Senhor presidente, e os nobres vereadores desta casa e o público presente, todos que nos assistem aqui pessoalmente, também os que estão nos assistindo nesse momento pela TV Câmara. Venho a essa tribuna, senhor presidente, e queria aqui fazer um convite aos vereadores da casa, os nobres vereadores, que pudesse me ajudar atentamente, porque eu penso que essa casa é uma casa que tem que ser respeitada pelo Executivo, e qualquer ação do Executivo que falta com o respeito ou falta com a verdade com um vereador desta casa, está faltando com a verdade com todos os vereadores desta casa. Até porque, quando nós aprovamos um requerimento aqui, que passa pela Câmara, este requerimento, ele é enxergado, olhado por todos os vereadores desta casa. E aqui, senhor presidente, eu queria começar a minha fala dizendo da preocupação e o quanto o vereador Sidão me deixou indignado a resposta do prefeito Jonas. E não é a primeira vez. Ele já vem dando essas respostas a esse vereador, meio fora do contexto, e deve estar acontecendo isso com outros vereadores desta casa. E nós não podemos deixar isso continuar acontecendo. O Executivo não pode continuar fazendo o que a lei não permite. No meu ponto de vista, o Executivo contribuiu com a quebra de decoro com esta casa. E eu vou dizer aqui por quê. Senhor presidente, no dia 24/10/2013, eu vi no Diário Oficial da União que a nossa cidade de Campinas estava fora do PAC 2, terceira etapa. Bom, esse PAC 2, terceira etapa, senhores vereadores aqui presentes, espero que vocês possam entender a minha fala aqui, dar a atenção necessária, porque ela é para todos nós, não é só para este vereador. Esse PAC 3, essa terceira etapa, iria beneficiar na cidade de Campinas, vereador Tiago Ferrari, o vereador líder de governo, vereador Rafa Zimbaldi, o vice-líder de governo, o vereador Bernardello, o vereador sempre atento às questões do governo e às questões desta casa. Iria beneficiar, para os próximos 2 anos, certamente, em torno de 345 mil moradores, segundo os dados do governo, não é do Ângelo, não é do vereador Ângelo Barreto, os dados do governo. Bom, diante disso, eu solicitei, fiz um requerimento ao governo, fazendo algumas perguntas, dentre elas perguntando quais são os motivos que nossa cidade ficou fora da terceira etapa, vereadora Neuza do São João, vereador Cid Ferreira. Por que ficamos de fora da terceira etapa, se era de fundamental importância para os moradores dessa cidade? Eu não estou aqui, vereadores, senhoras e senhores, fazendo uma denúncia leviana, sem dados concretos. É que para nós, vereadores, tomaram cuidado, porque a sociedade aí fora está olhando para a gente, não está olhando para o Executivo. Quem tem um canal que a sociedade assiste 2 vezes por semana é a TV Câmara, não é o Executivo. Então é para cima de nós que vem daqui a pouco, vereador Cid Ferreira, a não fiscalização do Executivo. E aí, diante disso daí, eu quis saber do governo por que não foi. Olha o que ele me responde, senhor presidente. Ele responde o seguinte, ele disse o seguinte, a resposta causa, ele diz o seguinte, que na ocasião que o Poder Executivo encaminhou o pedido, que foi discutido, não foi possível, está escrito aqui, colocar Campinas na terceira etapa, porque houve contingenciamento do governo federal. Olha, isso me deixou indignado. Por que me deixou indignado? Porque a presidenta Dilma tem dito nos 4 cantos que não haverá contingenciamento nem do PAC, nem das ações sociais, vereador Schneider. Então, cabe a nós, vereadores, acompanhar tudo aquilo que vem para a nossa cidade, que é do governo federal, que é nosso, que é impostos nossos.
Então não é mérito, não é favorzinho do governo federal, não, e nem do governo municipal. É nosso. Eu fiquei muito indignado. Procurei o secretário, procurei o Ministério da Cidade, procurei o secretário do Ministério da Cidade, e quis que ele, que é o secretário, e também a pessoa que cuida dos convênios no Ministério da Cidade, que trata dos convênios, dissesse quais foram os motivos que houve o contingenciamento de verba do governo federal para a nossa cidade na terceira etapa, que deixa em torno de 345 mil habitantes, está aqui os dados para quem quiser ver, fora desse benefício, que pode ter esgoto, água e asfalto por esses próximos 3 anos, que é muito bom para a nossa cidade, até para evitar os gastos desnecessários do governo, vereador Bernardelli. Diante disso, o secretário me pediu um tempo para ele responder. E na sexta-feira ele me trouxe a resposta. A resposta do secretário é a seguinte:
casa. É um recesso aí em que pese das sessões. Na verdade, os vereadores continuam trabalhando. Nós só estamos aqui desobrigados de comparecer 2 vezes por semana na sessão. E isso faremos durante esse mês de julho, porque ainda tem o recesso. Então, que os colegas aí possam desenvolver bem seu trabalho durante o período do mês de julho. E também na linha de parabenizar os partidos políticos pelas suas convenções, assim como o PT e tantos outros, e não tenho dúvida de que essa é a forma democrática de exercer a democracia e garantir cada vez mais a plenitude da democracia nesse nosso país e, com certeza, com a participação popular, com o povo participando, a gente vai melhorando cada vez mais a forma de uma democracia representativa e indo para uma democracia participativa, que essa é a minha esperança. Mas, senhores vereadores, eu quero retomar com vossas excelências, porque eu não tenho dúvida que depois dessa fala minha aqui hoje na tribuna, muitos de nós vereadores seremos cobrados nos bairros da cidade de Campinas. Eu sei que não parece, pelo menos no momento agora, uma preocupação dos vereadores como um todo, mas eu não posso deixar de continuar repetindo isso aqui. Nós vamos ser cobrados, e não vai ser por poucos bairros nessa cidade, senhores vereadores. Eu quero aqui, senhor presidente, como na minha primeira fala não foi possível apresentar, mas dizer aos nobres colegas desta casa, e poder passar aos nobres colegas como forma de informação, as cartas que foram, os protocolos que foram encaminhados para que Campinas não perdesse a verba que perdeu, lamentavelmente, e temos que tentar trabalhar para ver se a gente recupera essa verba. Para vocês terem uma ideia, a primeira parte do PAC não certamente teria a mesma quantidade de moradores na cidade de Campinas beneficiado, como teria a segunda etapa. E dentro dessa situação, com essa situação que a Câmara de Campinas vai ter que acompanhar e fiscalizar, e cobrar do prefeito Jonas, nós temos que fazer isso, eu também estou encaminhando para o Ministério da Cidade, estou cobrando do governo federal, porque eu estou começando a ficar preocupado, vereadora Turorsi, que mesmo o PAC 2, a segunda etapa, podemos ter problemas aí pela frente, porque depois dessa falta de consideração do prefeito para nos chamar, para não dizer que mentiu para casa, mas não se posicionou com a verdade, eu estou preocupado que tudo que foi informado aqui naquela reunião, que Vossa Excelência cobrou aqui, preocupado com a questão eleitoral, pode, de fato, não estar acontecendo, como, por exemplo, o BRT. Eu tenho dúvidas se, de fato, esse projeto está pronto para ser licitado, para a gente poder ter, depois dessa situação, desse requerimento, que não traz dúvidas para nenhum vereador aqui nesta casa. Vereador, depois eu continuar com o meu raciocínio. Vereador Ângelo, obrigado pela parte. Eu queria só que Vossa Excelência me esclarecesse, desculpe pedir isso para o senhor, mas eu não estava aqui na primeira parte quando o senhor fez o pronunciamento, o seu primeiro pronunciamento, mas pelo que me parece, o senhor disse que a verba relacionada ao PAC 3, asfalto, em torno de 250 milhões de reais, foi informado pelo Ministério das Cidades que a Prefeitura não encaminhou a documentação em tempo hábil e, com isso, nós perdemos eventualmente a inscrição aí para pleitear essas verbas. Seria isso? Vereadora, posso disponibilizar para Vossa Excelência a resposta que a Prefeitura deu. A resposta que o Ministério da Cidade deu. Respondeu dizendo que todas as propostas de Campinas não apresentaram a totalidade dos documentos acima citados e, portanto, não foram enquadrados no processo de seleção. Ou seja... Essa situação, vereadora, fez com que, segundo os dados do próprio governo municipal, 345 mil pessoas ficarão sem esse benefício. Ou seja, daqui 2 anos, na pior das hipóteses, 3 anos, poderíamos ter 345 mil pessoas com água, com esgoto, com asfalto, vindo com verba do governo federal. O que o senhor está falando aqui nessa casa hoje é muito sério. O senhor está dizendo que a Prefeitura informou a Vossa Excelência
que não foi assinado o convênio por contingência de verba por parte da União. Vou ler para Vossa Excelência. Só um segundo. E a União informa a Vossa Excelência que não saiu, o programa sequer foi levado para a seleção, porque a Prefeitura perdeu o prazo para encaminhar toda a documentação. Exatamente isso. Vou ler aqui para Vossa Excelência. Mas isso vereador, isso é gravíssimo, porque primeiro, também entendo. tem uma informação falsa do Executivo dada a essa casa. E segundo, pior do que isso, nós perdemos 270 milhões de reais para obras de infraestrutura por perder o prazo. Vereador, vou ler aqui o requerimento que eu mandei ao prefeito da seguinte forma. No dia 12 de maio de 2004, enviamos requerimento, estou informando ao Ministério da Cidade, requerimento ao prefeito municipal, fazendo a seguinte pergunta. Quais são os motivos que Campinas perdeu a verba, não está selecionado, não saiu no Diário Oficial da União, do dia 24/10/2013. Saiu várias cidades, menos Campinas. Queria saber do Ministério por que eu perguntei isso. Porque quando eu fiz um requerimento para o Executivo, perguntando, está aqui os requerimentos, posso disponibilizar para Vossa Excelência, perguntando as razões, ele respondeu com muita objetividade, com muita clareza. Dessa forma, para Vossa Excelência saber, esclarecemos que o município de Campinas não foi contemplado, pois houve contingenciamento do governo federal no que tange liberação das verbas. Vereador, eu fiquei indignado. Quem assina isso é o responsável pelo prefeito municipal, Jair Roberto Cassiani, e Flávio, mas foi endereçado para o prefeito municipal. Ângelo, uma parte. Agora, só, vereador, o que me deixou indignado, porque eu acho que Campinas não precisa de favor de ninguém. Nem do governo federal, nem do governo estadual. Não, nós não temos que ficar agradecendo o governo federal porque tem verba aqui para cuidar do nosso povo. É dinheiro nosso. Então eu fiquei indignado quando a Dilma vai por aí afora dizer que não tem contingenciamento para as ações sociais para o PAC e depois contingencia recursos que vêm para Campinas. Agora vem. Liguei para o Ministério, falei com o secretário, mandei um e-mail para ele esclarecendo tudo isso e ele me respondeu desta forma. Primeiro, encaminhou para a cidade Ricardo Caiado de Alvarenga. Ele é o assessor do secretário Júlio. Ele é o assessor do secretário. Respondeu dizendo o seguinte: conforme anexo 1, portaria 53, de 1º de fevereiro de 2013, 5.2, os proponentes deverão encaminhar ao agente financeiro para a Caixa Econômica Federal, que também a Caixa Econômica Federal nega informação para a gente. Quando a gente liga na Caixa Econômica Federal, isso eu vou informar para o pessoal de Brasília. Eles também não querem discutir com a gente. Diz que tem que falar isso com o prefeito municipal. Deve ter aí, entre a Caixa e o prefeito, alguma coisa que ele se entende muito bem e não quer passar para essa casa, para nós, para que a gente não possa cobrar em tempo hábil. E amanhã ou depois, vereador, ser cobrado pela população, porque a população tem o holofote 2 vezes por semana aqui nessa Câmara, do que a gente fala, mas não tem do Executivo. Isso que me deixa indignado. A gente vai, vereador, aí na rua, o pessoal fala, por que vocês não cobram? Vocês não estão fazendo nada? Vocês não cobram o Executivo? Como diria pra gente, na época da cassação do Hélio, dos escândalos, vocês não estão lá para fiscalizar? Então nós temos que ficar indignados, não é eu, vereador, porque eu sou apenas um vereador nessa casa. Mas quando passa um requerimento aqui, passa com autorização de todos nós. Quando nega a verdade, nega para todos nós, não nega para o Ângelo Barreto, não nega para o vereador Tiago, nega para a Câmara. E aí aqui embaixo ele responde, aí ele passa, que eu não vou ler tudo, que é muita coisa, para deixar o vereador Petrônio falar, ele passa aqui dizendo, como eu falei, Campinas, na totalidade de documentos, não foi encaminhado para a Caixa Econômica. Vereador Ângelo, quero apenas colocar que um elemento a mais de gravidade que a gente vê nessa situação é o seguinte: a cidade está com uma série de obras que a população está ansiando que aconteçam e que não vão acontecer por causa desses fatos que o senhor está aqui relatando. Eu queria e para mim, vereador Ângelo, e para mim é muito grave, porque essa resposta que o senhor está colocando, que foi dada a Vossa Excelência, é uma resposta que atribui ao governo federal um ônus que, na verdade, o governo federal não tem. Esse dinheiro, então, a presidenta Dilma disponibilizou para Campinas. Vereador, e foi problemas administrativos. Eu quero saber, cadê o secretário de administração?
Cadê o secretário de Finanças? Cadê o prefeito municipal? Para poder Obrigado, garantir vereador. que nós nunca mais vamos perder uma quantidade feita essa de dinheiro. Obrigado. Quero Muito dizer, obrigado, por vereador. último, presidente, em 10 segundos, que se fosse um governo do PT em Campinas, a imprensa estava lá em Brasília querendo saber por que não tinha acontecido. Mas como não é, não faz nem conta do que nós estamos falando aqui. Obrigado, vereador Ângelo Barreto. Item. É importante deixar claro, senhor presidente, que muitas pessoas na rua, por aí afora, acham que o trabalho do vereador, e o vereador só está trabalhando quando ele apresenta projetos de leis. Na verdade, Campinas já tem mais de 15 mil leis. Campinas não precisa de tantas leis, precisa de ser cumpridas as leis que já tem. E nós, quanto vereadores desta casa, estamos procurando acompanhar de perto, e hoje essa casa deu uma lição de democracia, de perto, as ações do Executivo para cobrar e informar a população. Portanto, o papel do vereador não é apenas apresentar leis, é fiscalizar as leis que já existem, fiscalizar o Executivo, contribuir para a cidade, contribuir inclusive com o Executivo quando necessário, para que a cidade não possa perder verba, perder algumas coisas como médicos, do mais médico e assim por diante. Portanto, esse 1 ano e meio que eu estou como segundo secretário desta mesa, tenho que terminar dizendo que eu estou muito contente das ações de Vossa Excelência, em conjunto com a gente na mesa diretora. Todas as ações nossas, não teve um questionamento no Ministério Público até agora, um concurso público que foi feito sem nenhum questionamento, tomamos todos os cuidados, discutimos muitos, às vezes divergias ali na mesa, mas a gente procurou construir uma situação na mesa que avançasse pela democracia cada vez mais e que a casa tivesse o respeito aí fora, e o que me parece que hoje essa casa tem o respeito da população em função da boa ação dos vereadores desta casa e de todos nós, com divergências, com disputa, mas isso é saudável e faz bem. E eu fiquei muitos anos na minha vida lutando para que tivesse essa oportunidade junto com os colegas e tivemos a oportunidade. Portanto, parabéns a Vossa Excelência. Parabéns. E em agosto voltaremos nossos debates de novo. Com certeza. Parabéns a todos os vereadores.